sexta-feira, 13 de março. O Jornal da Câmara já está no ar e traz os seguintes destaques. Câmara Municipal adota medidas de prevenção ao novo coronavírus. A Câmara cancelará as reuniões que podem pressupor aglomeração de pessoas, a não ser aquelas que estão diretamente ligadas à atividade legislativa. Combate ao bullying é debatido na Comissão da Criança e do Adolescente. Sempre teve violência repetitiva nas escolas, mas a gente não identificava isso como um tipo de comportamento que precisa ser abordado. E as dicas da agenda cultural para você curtir o fim de semana. Olá, boa tarde. A Câmara Municipal vai restringir a partir de segunda-feira o acesso ao Palácio Anchieta. A casa já havia adotado uma série de medidas educativas e preventivas, como distribuição de álcool em gel. E agora passa a adotar medidas restritivas. O presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, do PSDB, fez um pronunciamento sobre as ações no fim da tarde de ontem. A Câmara Municipal editará hoje um ato tratando sobre o coronavírus. Publicará amanhã no Diário Oficial. A Câmara cancelará as reuniões que podem pressupor aglomeração de pessoas, a não ser aquelas que estão diretamente ligadas à atividade legislativa, como o plenário da Casa, a votação de projetos e as comissões. Também haverá restrição de entrada no prédio da Câmara, a não ser para os vereadores, funcionários, assessores, terceirizados, aqueles constantes na lista do próprio ato. Ainda haverá quarentena para servidores que foram a países infectados ou mesmo que tiveram contato com pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus, e isso tudo devidamente comprovado. Por fim, a Câmara vai criar um comitê de acompanhamento e controle, e esse ato da mesa produzirá os seus efeitos até o fim dessa pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Além do ato, na próxima semana será votado um projeto de resolução que estabelece que, enquanto permanecer a situação de emergência em saúde pública, os projetos de lei do Executivo que abordarem o assunto tramitarão em regime de urgência e poderão ser deliberados por meio do sistema virtual. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude fez uma reunião sobre o bullying. Os convidados falaram de medidas adotadas nas escolas e de como prevenir esse tipo de violência. O ato de humilhar ou discriminar o outro, seja por origem, gênero, religião, cultura, raça ou orientação sexual, sempre aconteceu nas escolas. Por isso, educadores foram convidados à reunião, além de um psicanalista e uma defensora pública, que alertaram sobre a importância de não institucionalizar a violência. Tem alguma coisa da humilhação que é próprio dessa instituição, que essa instituição, então, precisa investir em maneiras de, primeiro, evitar a educação a partir da humilhação, né, de valorizar o melhor, humilhar o que erra, né, e também ter espaços de convivência, né, que a escola hoje não é só um lugar de aprender conteúdos, mas é de aprender a lidar com o outro, de organizar uma reunião. Sempre teve violência repetitiva nas escolas, mas a gente não identificava isso como um tipo de comportamento que precisa ser abordado. Às vezes nem a pessoa, nem o agressor, nem aquele que está sendo agredido sabem identificar isso como uma forma de violência. Então você tem o desconforto, tem o sofrimento, tem a vontade de ir embora, de nunca mais aparecer, de sumir e não consegue nem pedir ajuda, é como se o problema fosse seu e não daquilo que você está vivendo. As representantes das secretarias de educação do município e estado mostraram os programas contra o bullying que estão sendo aplicados às comunidades escolares. No município existe o NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem, formado por equipes multidisciplinares nas escolas. A equipe escolar nos apresenta uma determinada demanda, então essa demanda tem sempre um nome, é um estudante, é uma criança que esteja apresentando alguma dificuldade no seu processo de escolarização. A equipe vai até a escola,
e inicia o seu trabalho fazendo uso dos conhecimentos da psicologia, da psicopedagogia, para ajudar a escola a desenvolver mecanismos que possam possibilitar a melhoria da condição de aprendizagem, de permanência, de convivência dessa criança no espaço escolar. Já no estado existe o Conviva, Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. Qualificar os educadores para aprender a lidar com as questões de convivência, ou seja, é um trabalho de prevenção e formação não só de educadores, mas também de alunos, para que esses alunos possam identificar os casos e ter um trabalho de tratamento, de parceria com a rede de proteção, porque o bullying é uma violência muito grave. Encontro do Conselho da Educação de Jovens e Adultos faz balanço das atividades de 2019 e projeta 2020 durante a primeira reunião do ano. Alunos, professores e ativistas defensores da educação compareceram ao encontro realizado na Câmara Municipal. Retrospectiva positiva avalia o vereador Celso Gianazzi. Tivemos muitas lutas e muitas vitórias também, né? Contra o fechamento das salas de aula da EJA, que está em vigor aqui no município de São Paulo. A demanda aumentando, então a gente está lutando para que as salas sejam abertas. São Paulo é a cidade com o maior número absoluto de analfabetos, são 280 mil. Então a gente não pode permitir que isso continue na cidade de São Paulo. Nós precisamos de mais salas da EJA para que essas pessoas que não estudaram na idade apropriada, então eles têm o direito a estudar. Segundo esta educadora, novas estratégias devem ser criadas para que a EJA não perca eficiência e cumpra seu papel educador na cidade de São Paulo. A parceria com a comunidade, porque se nós somos depender dos profissionais da educação, um pouco que atrelados eles estão, a política neoliberal, acomodados também, cada um no seu período, cada um na sua jornada, mas deixou um vácuo a questão da EJA. Então, este vácuo vai ter que ser preenchido. Então, a unidade da luta, ela tem que ser semeada tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Convidado pela organização do evento, o rapper Cocão A Voz une em seus trabalhos música e educação. A minha contribuição é com o meu trabalho, com a poesia e com o rap, né? Tem alguns temas da minha poesia, do meu rap, muito temático, que tem muito a ver com o cotidiano dessas pessoas que voltaram a estudar e que estudam no EJA, né? Então estou muito feliz por esse convite, porque vem de muito encontro do que eu escrevo, do que eu leio e do que eu penso. O Conselho de Educandos e Educadores da EJA é um instrumento fiscalizador da execução de políticas referentes ao modelo de ensino. O observatório ainda verifica se a demanda está sendo atendida, combatendo o fechamento de turmas, monitorando as condições de ensino e garantindo o direito de todos à educação. No próximo bloco, a gente conversa com a Tereza Liporassi, diretora do IDEC, para falar sobre o Dia Mundial do Consumidor e as conquistas que o Código Nacional do Consumidor, que completa 29 anos, trouxe ao cidadão. O Jornal da Câmara volta já. Nesta semana, o Código de Defesa do Consumidor completou 29 anos em vigor. E no próximo domingo, dia 15, se comemora o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, desde a criação do Código, os consumidores contam com mais instrumentos para fazerem valer os seus direitos. São muitas as conquistas, mas ainda são grandes os desafios. Para falar sobre o tema, recebemos Tereza Liporassi, diretora do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Tereza, muito obrigada pela participação no Jornal da Câmara. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Tereza, o IDEC ele também comemora 32 anos da sua criação neste ano. Qual que é a principal missão do Instituto? Então, o IDEC, esse ano de 2020, nós temos que celebrar bastante, porque são 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e 33 anos de vida do IDEC, completos em julho. O IDEC é uma associação civil de consumidores, criada no movimento consumerista, na época da redemocratização do país, e, assim como outras organizações que surgiram na mesma época, lutaram muito para a aprovação do Código de Defesa do Consumidor e para a sua implementação ao longo desses 30 anos. O Código ele foi instituído há 30 anos, mas a vigor ele está há 29 e o IDEC também, que completa 33 no meio do ano. Isso. Então, de lá para cá, foram muitos os desafios, porque teve todo um sistema para ser estruturado, hoje, podemos dizer que em termos de conquistas, o consumidor ele tem à sua disposição toda uma estrutura de PROCONs estaduais, PROCONs municipais, defensorias públicas,
que pode atender esse consumidor que tem um problema de consumo, né? Dar orientações para ele e ajudá-lo na reparação dos danos sofridos e na recuperação de algum direito, né? Então, essa é uma conquista importante. E, Tereza, o IDEC ele atua, né, junto aos órgãos reguladores no Poder Legislativo. Como que funciona esse trabalho? Então, o Código é uma lei muito abrangente, mas a gente tem uma série de serviços, produtos que são regulados, né, pelas agências reguladoras. A gente tem uma série de leis que tramitam no Congresso, no Legislativo, né, municipal, estadual e federal, que complementa esse arcabouço de proteção do consumidor. Basicamente, a gente tem uma estrutura legal que promove o equilíbrio no mercado, né? É muito importante que a gente sempre lembre que o consumidor ele é a mola mestra da economia, né? Então, é muito importante, inclusive nesse momento de crise econômica no país, a gente ter essa percepção de que o direito do consumidor, ele facilitou, né, esse equilíbrio, menor assimetria de informação, e hoje, por conta disso, a gente pode defender o consumidor, ter participação, legitimidade para pleitear junto às agências reguladoras, melhorias em regulamentos, critérios de qualidade, mais fiscalização e aumentar ainda esse sistema protetivo. E o consumidor brasileiro, ele está mais consciente em relação aos seus direitos? Olha, eu diria que existem direitos que já estão muito bem consolidados entre os cidadãos brasileiros, então todo mundo sabe que se adquirir um produto com defeito tem direito à troca, né, as questões de garantia, mas eu diria que o nosso desafio maior agora, justamente os riscos que não são perceptíveis para o consumidor, né? Hoje a gente passa, né, a gente tem muitos problemas que antes a gente enfrentava, prazo de validade, né? Fila em banco, que a gente já superou no sentido não que eles não existam, mas que todo mundo já sabe que é um direito e que é passível de punição, né, quando desrespeitado. Mas a gente tem um grupo, né, de tantas outras coisas que vieram com o desenvolvimento tecnológico, com a intensificação no uso da internet, que trouxeram desafios onde, para os consumidores, os seus direitos não estão ainda explícitos, né? Então, essas violações que acontecem no nosso dia a dia de direitos ainda precisam ser mais explicitadas, punidas, reconhecidas, né? Eu poderia, por exemplo, exemplificar o caso do uso da proteção de dados pessoais, né? Que hoje, esse ano, em agosto, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que o IDEC, junto com outras organizações do movimento social, trabalhou muito pela sua aprovação em 2018, e que ela traz assim, um nível de garantia muito importante. Cada consumidor, né, ele precisa autorizar a captura do seu dado, e é uma autorização específica para um fim específico que tem que ser muito claro e transparente. Ele também tem o direito de rever em qualquer base de dados se há algum erro no registro desse dado. Ele pode negar a captura de um dado sensível, como, por exemplo, a sua religião, né, a sua opção sexual. Então, ele pode negar a existência desse dado nas bases, pedir a retirada, enfim, é uma proteção a mais. E Tereza, quando que o consumidor ele deve procurar, né, um órgão de proteção? Sempre que ele se sentir lesado, principalmente em termos de informação, o direito de informação. A informação para o consumidor ela é fundamental porque é aí que ele pode basear o seu poder de escolha. Então, para escolher, por exemplo, um alimento mais saudável para colocar na merenda do seu filho, né? As embalagens hoje não têm, por exemplo, informações nutricionais claras. É difícil ler aquelas letrinhas, né? Então, a gente está lutando para que tenha um modelo de rotulagem mais ostensível na frente da embalagem, que indique os riscos. Então, toda vez que o consumidor se sentir lesado, né, ele deve recorrer a um órgão de defesa do consumidor. Casos, por exemplo, de publicidade infantil nas redes sociais, que é muito, né, presente nesses dias de hoje, disfarçados nos programas que são direcionados para esse público, que mostram, incentivam crianças a consumir alimentos ultraprocessados. Então, é importante denunciar. Existe o OPA, que é o Observatório da Publicidade de Alimentos. A gente convida que todos os consumidores conheçam e façam suas denúncias nesse observatório e também procurem PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor. E, Tereza, no caso do IDEC, quais são as principais queixas, né, que chegam até o Instituto? Bom, nós recebemos dos nossos associados
muitas reclamações em relação a planos de saúde, né? Então, descumprimento, a negativa de cobertura, aumentos abusivos. Esse é um assunto, né, onde também existe uma grande assimetria de informação. É preciso que as pessoas tenham acesso ao contrato, tirem todas as suas dúvidas. No momento em que ela tem uma negativa de cobertura, que ela é cometida com uma doença, precise de um tratamento, busque os seus direitos, né? Porque a gente vê muita abusividade, muita prática enganosa no mercado, né? E levando o consumidor a contratar, de repente, um tipo de plano que para ele não vai ser suficiente, nem é aquilo que ele precisa, e no momento que ele tem uma doença grave, ele se vê desprotegido. E, Tereza, para a gente finalizar, tem muita gente que ainda tem uma dúvida, né? Qual órgão procurar? Qual que é a diferença clara entre o IDEC e o PROCON? O IDEC é uma associação civil de consumidores. Nós sobrevivemos, né, e exercemos as nossas atividades graças à doação de pessoas físicas que se associam à organização, apoiam a causa e também tem todo o serviço de orientação, né, gratuito. Mas nas nossas redes sociais existem muitas informações disponíveis para qualquer consumidor. O IDEC também promove ações civis públicas e elas beneficiam todos os consumidores brasileiros. Mas em caso de uma reparação, ele tem um problema que ele precisa obter essa reparação do direito, ele pode se dirigir aos PROCONs, né, estaduais e municipais, que eles trabalham muito nessa questão da reparação depois que a relação de consumo, de alguma forma, desandou, né? Então, ele pode recorrer a esses órgãos, fazer a sua reclamação, e isso também contribui para que entre numa estatística de país e que a gente possa pleitear mais fiscalização no mercado de consumo. Tereza, muito obrigada pelas informações. Muito obrigada, boa tarde, a gente está à disposição. Muito obrigada. Veja no próximo bloco as dicas da agenda cultural para você curtir o fim de semana. O Jornal da Câmara volta já. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta quinta-feira uma reunião de trabalho. Os vereadores mostraram preocupação com o coronavírus e possíveis contágios na população de rua. O presidente da comissão, vereador Eduardo Suplicy, disse que teve conversas com representantes de instituições que trabalham com moradores de rua. De acordo com ele, é necessário pensar em medidas preventivas. Por conta disso, a comissão vai solicitar informações sobre quais ações estão sendo tomadas. Resolvemos, nesta reunião de trabalho, presente também a vereadora Soninha Francini, que encaminhemos à Secretaria Municipal da Saúde, de Assistência Social de Direitos Humanos, uma carta sugerindo que cada um desses organismos possa encaminhar até quarta-feira que vem sugestões de como prevenir a contaminação. Para o vereador, é necessário reforçar os cuidados com higiene para evitar outras doenças, além daquela causada pelo coronavírus. Vamos fazer a recomendação de muita limpeza e higiene ali, onde, por exemplo, no centro de acolhimento da Água Rasa, há muitas muquiramas, então, para evitar que haja insetos e outros bichos que possam estar alastrando doenças e epidemias. Mulheres que se destacaram em diversos setores da sociedade receberam homenagem em solenidade realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal de São Paulo. O evento foi presidido pela vereadora Soninha Francini, do Cidadania, que destacou o crescimento do papel da mulher na sociedade e a importância da participação política. Todas essas mulheres aqui, de alguma maneira, elas fazem política, elas são lideranças, elas são referências. E por que só somos 10, 11 aqui? Então é uma forma também de chamar atenção para este lugar aqui, onde ainda não somos nem metade.
para que a gente não tenha mais que discutir isso. O que é que falta para ter mais mulheres da política? Não falta nada, já estamos aqui. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, prestigiou o evento e indicou como sua homenageada a assessora Vera Catani por seu trabalho à frente da entidade de promoção e assistência social Espaço Aberto. Eu sou assessora, trabalho junto às ONGs e entidades sociais, as atividades desde proteção animal, de doenças como hanseníase, doenças reumáticas. Eu trabalho muito forte com idosos. Eu sempre falo que fazer o bem faz bem, né? E convido as pessoas a fazerem também. O presidente ele abraça essa causa relacionada às mulheres, tem bastante projetos de lei relacionada também às mulheres e abre a casa para projetos, né? Ao todo, 19 mulheres foram homenageadas, indicadas pelos vereadores e vereadoras da casa. Mulheres com papel relevante em segmentos como empreendedorismo, assistência social, educação, entre outros. Uma busca de melhores caminhos para o crescimento da mulher em todas as áreas. A união de forças para que ela consiga se colocar nos mercados da vida, do trabalho, do empreendedorismo, enfim, no que ela pretender, no que ela sonha, ela realizar. Na verdade, quando eu paro para pensar, para fazer um planejamento, dentro dos nossos projetos ou dentro de outras necessidades que eu vejo, é uma coisa natural. Eu fico pensando como resolver, como fazer, escrevo projetos para dentro da nossa ONG, eu tento ajudar as pessoas. Na minha escola, existem 2 comunidades bem pobres e que a maioria em estado de vulnerabilidade e o que eu posso fazer em prol delas, eu faço. Consigo cestas básicas para os pais mais necessitados, fraldas, alimentos e às vezes até remédio. Eu exerço um trabalho nos presídios femininos, onde nós entramos para levar uma palavra de vida, força, palestra para as mulheres que estão impedidas da sua liberdade. E são mulheres que muitos rejeitam, mas que saem de lá transformadas. Essa Câmara lembrou do meu nome, não como a professora Lúcia, mas uma maneira de homenagear as professoras da nossa cidade, as professoras do nosso estado, que lutam e acreditam no poder da educação. O dia de festa também foi motivo de reflexão sobre a condição da mulher, especialmente na luta contra a violência, que recentemente aprovou a instalação de uma CPI com essa finalidade. O que me deixa apreensiva é que, apesar de todas essas campanhas e de todas essas leis que existem hoje, ainda a questão da violência doméstica contra a mulher é muito grande e a gente tem que dar um basta. E eu acho que isso que a Câmara está fazendo hoje tem que ser diário para a vida, não só do brasileiro, mas do mundo, porque não pode morrer uma mulher assassinada a cada 7 horas no Brasil. Nós temos que punir exemplarmente quem comete algum delito, algum crime contra a mulher ou contra a vida. A força da figura feminina, bem como a igualdade de gênero, também estiveram entre as principais considerações da importância do atual momento da mulher. Para poder levar a pauta feminina adiante e que a gente tenha o real avanço da igualdade de gênero e do respeito que tanta gente espera. Nós queremos a igualdade da mulher intelectualmente, que seja reconhecida intelectualmente, o trabalho da mulher é muito importante, então representa muito esses encontros como o de hoje aqui na Câmara, no Municipal de São Paulo. Tem que ser uma homenagem que realmente seja genuína, que seja de reconhecimento por um trabalho feito para a comunidade. As mulheres estão tomando conta, estão, na verdade, pegando o lugar que era delas de direito. Então, nós teremos uma cidade melhor, um país melhor e um mundo melhor com essa atuação militante das mulheres. Principalmente dar valor àquelas que lutam para que a vida se torne cada vez melhor nos nossos dias. E nós, como homens, mostrar que não há, de forma alguma, algum tipo de preconceito em relação ao avanço de muitas mulheres que têm se destacado na sociedade. As mulheres são as que mais atuam em todos os segmentos,
especialmente no que diz respeito a políticas públicas. Sempre as grandes iniciativas partem das mulheres. Na verdade, é uma forma que entende de homenagear todas as mulheres. Como nós não podemos fazer pessoalmente, a gente escolhe alguns representantes da sociedade. O evento foi encerrado ao som de uma apresentação do grupo de dança Malekat Al-Shams. Confira agora os destaques da agenda cultural para você curtir o fim de semana. Hoje começa a nova exposição do Museu da Imagem e do Som. John Lennon em Nova York, por Bob Gruen, fica em cartaz até junho e mostra o dia a dia do músico na Big Apple. Ingressos a partir de R$10, entrada gratuita somente às terças-feiras. Até o dia 15 de março, o Itaú Cultural apresenta a peça A Mãe, Canções para Acordar, Bertolt Brecht. Os ingressos são gratuitos e a reserva online pode ser feita pelo site do Itaú Cultural. Essa peça possui tradução simultânea em Libras. O Centro Cultural Fiesp lança sua primeira mostra fotográfica do ano. Todas as fotos da exposição foram feitas por mulheres e tem como tema o universo feminino. Retratos de mulheres por mulheres fica em cartaz até maio. O Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente final de semana. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.